Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um Reflexões na Fonte. Então, se você está aí com a gente, você pode estar dando um oi aí para nós. Enquanto isso, você pode estar dizendo aí se está ouvindo bem, como que está o som. Aí, boa noite para vocês. Estão me ouvindo bem? Boa noite, meu sogro, Luiz Cicolin, lá de Limeira. Já posso dizer ali, o Rogério, a Juscelene, o Anderson. Deus abençoe vocês. Bia, tudo bem? Eu vou colocar o bispo aqui do lado também. Já está aí, bispo. Tudo bem? Você está me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? O som tem que aumentar mais? E eu estou ouvindo bem. Vamos ver o povo aí. Como é que o povo está escutando? Pergunta para o pessoal se eles estão me ouvindo bem, que eu vou entrar na transmissão. Tá, já coloquei o bispo lá também, já deve estar lá também. Boa noite a todos. Boa noite a todos, se você estiver me ouvindo bem. Deus abençoe vocês. Alegria estarmos juntos mais uma vez aqui nesse trabalho de Deus, para que o seu coração receba nessa noite uma ministração que te faça entender, através desse espírito mesmo, né? Que a gente comece a campanha de Daniel conhecendo mais sobre Daniel, né, Jean? Isso, esse é um propósito nosso, né? De nós estarmos colocando uma ênfase, né, no profeta Daniel, justamente por causa da campanha, né, que nós estaremos para começar, e dando uma explicação mais aprofundada sobre esse sentido da oração, do jejum, dos propósitos de Deus, né, como nós estaremos abordando nesses dias. A minha voz, a Bia, diz que é para aumentar um pouco. Para você tá bom, mas para o pessoal eu acho que está um pouco baixo. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Isso. E agora, como é que tá? Aí o povo pode ir dizendo aí. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aqui para a Vivian, a Cleusa Chiquito, que está nos acompanhando, o Wilson Santos, Deus abençoe. Boa noite, Cleusa Chiquito, tudo bem? Jean, enquanto você vai tocando a galera aí, eu vou passar a transmissão para um grupo de pessoas, tá bom? Isso. Eu vou dando uma introdução, então, para a gente já ir ganhando um tempinho. Tá bom. Né? E como nós viemos falando do profeta Daniel, né, ele foi um profeta com início de carreira do ministério dele muito jovem, né? E além disso, ele enfrentou as dificuldades de ir para o exílio na Babilônia, como a gente poderia chamar hoje assim um prisioneiro de guerra, mas que ele foi selecionado, né? Ele acendeu os olhos do rei e foi selecionado junto com seus amigos para estarem a serviço do rei no palácio do rei. Então, já de começo, ele já saiu daquela condição extrema de prisão e já foi para o palácio, né? Claro que para servir o rei, mas de uma maneira diferente. E como Deus estava com ele em seu coração, então nós vemos que Daniel foi sendo separado para esse ministério, né? E ele teve as interpretações, o uso dele como profeta de Deus no reinado de alguns reis, né? Nós citamos, né? Nabucodonosor, Belsazar, hoje talvez nós já chegamos em Ciro, e Dario também. Então ele passou por reis, por reinados, e Daniel foi usado por Deus, né, como um vaso nas mãos dele para a interpretação, para a condução do reino. Ele foi nomeado como governante
províncias, né, como hoje nós poderíamos dizer que seriam prefeitos ou governadores de lugar, né, de cidades, e através do trabalho dele também, no despertar em Deus, né, dele ser usado por Deus para a interpretação, para as profecias que foram reveladas, né? Então, os reis, eles também tinham o temor e foram criando, né, ao decorrer da história dele, criando um temor em Deus, né? Hoje, né, nós vamos dar continuidade, porque nós devemos respeitar, né, o que é o permanecer no sim e no não de Deus. Como que nós podemos permanecer, né, ou receber a resposta de Deus? Né? Tanto o sim quanto o não pertencem a Deus. Nós vamos ver, se você está anotando lá no capítulo 3, o verso 16 ao 18, é bem aonde está seria, né, a execução de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Quando o rei fez a estátua e queria que todos o adorassem, né, aquela estátua, e Sadraque, Mesaque e Abednego tinha um decreto para que eles se prostrassem diante daquela estátua, e na realidade eles não se prostraram, né? E o verso 16, ele vai nos dizer assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder, como já era visto, né, por eles. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não livre, fique sabendo, rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adotaremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Que o Senhor, no caso do rei. Então, quando eles dizem exatamente com essas palavras, né, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Porém, se ele não quiser nos livrar, seja feita a vontade de Deus. Então, nós temos isso como uma lição para nós, de nós recebermos tanto sim quanto não de Deus, porque nem tudo o que nós pedimos ou almejamos em Deus é o propósito dele. Mas é o que? É estar disposto à vontade de Deus. Estar disposto à vontade de Deus quer dizer eu estar sujeito àquilo que Deus quer para a minha vida. Né? Então, quando eles não quiseram se prostrar naquela estátua de ouro que foi levantada pelo rei, eles afirmaram que se eles fossem livres ou não, a resposta de Deus viria e eles não iriam fazer o que o rei tinha determinado, né? Adoração àqueles deuses, né? Então, um adicional aqui que nós podemos dizer que realmente, né, nós devemos estar preparados para receber o sim ou não. Na palavra de Deus diz, né, se o nosso coração está em Deus, 99% de chance, né, que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Nós, 99% porque eu digo porque nós somos humanos, né, ainda perecemos por errar, mas Deus, na sua infinita bondade, ele só vai acrescentar na nossa vida aquilo que vai nos fazer bem. Bispo? E o interessante, está me ouvindo bem, gente? Tá, né? Estou ouvindo bem, o som tá bom. Então, o interessante também é quando você compartilha essa questão do sim e do não, isso não é preso em situações rasas, porque nós vimos aqui que as respostas daqueles jovens hebreus dependia a própria vida deles, ou seja, era uma decisão aonde ou eles confiavam plenamente em Deus e diziam sim para Deus e o não para a proposta do decreto, ou o não em relação a fazer a vontade do sistema e falar e sim para a vontade de Deus. Às vezes as pessoas elas pensam que nessa questão
do relacionamento com Deus, ele se agarra muitas vezes à força do seu braço. E aqui nós vimos, em relação àqueles jovens hebreus, que eles não tinham dúvida nenhuma. Não era de manter vivo. Eles não tinham dúvida nenhuma, Jean, no sentido que, se Deus quisesse que eles morressem perecendo na fornalha de fogo, o entendimento deles que eles tinham cumprido o propósito, estavam fazendo a vontade de Deus e que o lugar melhor o esperava. Mas se Deus quisesse continuar colocando eles como ferramenta, instrumento de Deus naquele reinado, Deus teria poder para livrá-los, independente do aquecimento daquela fornalha de fogo. Então, você que está me ouvindo, às vezes você se depara com algumas decisões e você precisa entender que, seja qual for a sua decisão, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela numa coisa corriqueira do seu dia, ou seja ela de uma grande proporção, você tem que entender que haja dependência do Senhor. Que você não pode tratar dependência do Senhor em alguns casos e confiar na força do seu braço em outros casos. Na campanha de Daniel, eu falo muito assim, a gente tem que ter uma lista de pedidos dentro de uma esfera daquilo que nós entendemos que Deus pode nos dar no contexto natural. Mas eu tenho ensinado à igreja, Jean, que o ideal é todos iniciarem as suas listas de pedidos da campanha de Daniel com os pedidos espirituais. E que pedidos espirituais é esse? Senhor, eu quero depender do Senhor, eu quero não ter dúvida nenhuma em relação ao agir do Senhor na minha vida, eu quero crer, Senhor Jesus, que eu quero ser vaso nas tuas mãos, ferramenta do Senhor, eu quero ser instrumento onde os dons manifestos vão acontecer, eu quero ser ferramenta de libertação, eu quero ser ferramenta de intercessão, eu quero ver a minha igreja crescer, eu quero que os meus líderes sejam protegidos e abençoados. Então, nós temos que entender também que nesse período da campanha de Daniel, Deus vai fazer milagres para aquilo que nós estamos querendo dentro de um contexto natural. Mas, principalmente, Deus quer nos levar a aproximar ainda mais da sua intimidade e conhecer mais sobre o que é depender de Deus. É dar o próximo passo sem nenhum medo de que nós seremos enroscados com as armadilhas do diabo, porque Deus está no caminho, ele vai adiante e ele vai nos proteger em todo o tempo. E a confiança que nós colocamos, né, para Deus e que cada um de nós, né, nós possamos ter esse coração verdadeiro em Deus e saber discernir, né, entre o que Deus quer responder para a nossa vida. E nem sempre é a nossa vontade, como o bispo falou mesmo, e estar sujeitos, né, à vontade de Deus na nossa vida. Eu quero agradecer ainda a presença do Cláudio, que está conosco ali, o Gledson também, a minha mãe, Ruth, que deve estar com meu pai lá, Luiz, o Ari, a Eliane deve estar junto aí, Deus abençoe vocês, a dona Lúcia também. Eu vou tentar colocar meu celular perto da tela aqui, que aí agora eu vejo as pessoas e eu vejo você. Consegue interagir. Isso, eu tô me virando aqui, mas está dando certo. Darcy também, meu irmão, tá? Eu acho que a gente está conseguindo lidar bem com essa ferramenta. O Gledson deu uma aula para nós e já está funcionando aí. Obrigadão, Gledson. Obrigado, viu, Gledson? Um abraço, minha sogra. É isso aí. Meu irmão e minha cunhada também estão junto lá, o Darcy e a Cleide. E dando continuidade aqui, né, nós vemos que no capítulo 5 é um dos capítulos bem importantes e interessantes, né, quando Daniel interpreta a escrita na parede com o rei Belsazar, e ele é condenado, né, injustamente à cova dos leões, já partindo para o capítulo 6, né, e quando ele está ali, ainda eu queria só frisar como Daniel era conhecido do rei, né, depois que ele interpretou
a escrita na parede, né? Como que é importante nós termos discernimento em Deus, termos, como Daniel foi estudado, foi capacitado para, inclusive, para governar, né? O rei, no verso 13 do capítulo 5, ele chama Daniel à presença dele, e o rei falou com Daniel, ele perguntou, você é aquele Daniel dos exilados de Judá, o que o rei, meu pai, trouxe de Judá, no caso Nabucodonosor? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. Então, dizendo aqui, ele ainda estava conhecendo Daniel, né, como servo de Deus, por isso ele ainda colocava assim que os deuses estavam com ele, mas ali Deus já havia se manifestado em algumas oportunidades, né? E como que nós devemos ter essa consciência, né, de saber que Deus se manifesta através das nossas vidas? Você ser usado por Deus é a luz no meio das trevas. É quando você é conhecido por Deus por meio das suas práticas, por meio das suas palavras, por meio do testemunho vivo que você está dando quando você está fora do ambiente da igreja, o ambiente interno da igreja, né? Que, frisar bem, aonde você está, você é a igreja, né? E eu costumo acrescentar uma frase que o bispo sempre disse, né, para nós, desde o início da nossa carreira na Fonte da Vida, que dizia, né, cada membro, cada família, cada pessoa que está aí na sua casa ou onde estiver no seu bairro, na sua cidade, ali é uma igreja Fonte da Vida, né? Nunca esqueci isso. A gente, na realidade, no seminário, nós aprendemos assim que nós teríamos que ampliar a nossa visão espiritual como instrumento de Deus. E quando o meu coração se abre para evangelizar, para levar salvação, para ser ministério de reconciliação, e quando Deus traz alguém para a sua vida, porque a gente entende que se alguém se aproximou da gente de um contexto espiritual, é providência de Deus. E quando alguém se aproxima, é porque nós como ministério, podemos ser ferramenta de mudança, de transformação naquela vida. E a visão, Jean, ela amplia quando você olha para aquela pessoa e vê ela transformada, você vê ela sendo canal de Deus na vida da sua família, ou então no círculo de relacionamento daquela pessoa, e você vê ela frutificando para o Senhor. Então, é como se fosse uma visão em 3 dimensões, né? Em 3 aspectos. Ela quer algo e Deus vai fazer através da minha vida. Mas, além disso, ela vai ser frutífera, ela vai ser transformada e ela vai transformar as pessoas que vão estar perto dela. Essa é a visão apostólica. E ainda assim, né, por mais que a circunstância possa dizer que não está acontecendo nada, é muito importante a gente frisar, né, que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, que nós não devemos deixar a nossa confiança ou algo nos atrapalhar, mesmo que nesse mundo imediatista que nós estamos hoje, vivendo, né, das coisas serem momentâneas, online, a coisa ser muito rápida. Observe que no capítulo 6, né? Só enquanto você começa, gente, eu estou vendo aqui meu cunhado lá de Goiânia, o Wilson Santos. Deus te abençoe, Wilson. Um abraço para você, um abraço para minha irmã Maria Luísa, um abraço para o Josué, que essa casa linda e abençoada dos meus familiares lá em Aparecida de Goiânia, que está conosco nessa live, possa receber uma porção dobrada, viu? Amo vocês, um beijo no coração. A Priscila também, do Douglas, também está com a gente. Ô, Priscila, Deus te abençoe. Estamos com saudade de vocês. A igreja está clamando em alta voz. Venham passear em Curitiba, né, Jean? É isso aí mesmo.
Se a gente for esquecendo alguém, não se incomoda aí, mas a gente vai tentando ver. Lembrando aí, Bruna Pitkiewski também está com a gente. Né? Então, Um abraço, Bruna. Deus abençoe. A Karen também. Deus te abençoe, Então, Karen. A gente vai tentando citar todo mundo aí. Se alguém passar aí, desculpa a gente. Aí nós estamos falando de tempo, né? Então, o nosso tempo nem sempre, né? E nunca é o mesmo tempo que de Deus, né? Como nós chamamos, nós vemos aqui no nosso tempo corrido, é aquela coisa que acontece de imediato, você manda um e-mail, de repente você está mandando WhatsApp para querer resposta mais rápida, né? Assim, com os clientes do escritório acontece isso, né? Às vezes até liga, ó, preciso que você me responda tal situação. Então é a questão do imediatismo, né? De querer as coisas muito rápido, né? Porque hoje está funcionando assim. Não é que seja errado, tá? Hoje funciona dessa maneira, mas observe que quando a gente está falando do mundo espiritual, nós temos o tempo de Deus, a resposta de Deus para as nossas vidas. Também não quer dizer que vá demorar, mas também não quer dizer que vai ser no nosso tempo. Essa que é a ênfase que a gente quer dar. No capítulo 6, né, quando o rei Belsazar está reinando, o rei Belsazar, ele já estava governando há 23 anos depois da morte do seu pai, em 562 antes de Cristo, e Daniel supostamente estava de lado, vamos dizer nessa maneira, né? Ele não estava especificamente atuando todos os dias ou todos os meses, mas ficou 23 anos em que Daniel ficou apenas na condição dele, de adorador a Deus, ele não deixava o seu costume de orar, né, mas ele não havia um trabalho específico com o rei. Então, passou-se 23 anos para que Beltesazar o convocasse de novo, né? E Daniel, nesse tempo, como ele amava Deus, ele não deixou de ser comprometido com Deus. Então, nesse tempo ali, depois que passou-se, né, Daniel, quando ele interpreta o escrito na parede, o rei o convoca, né, no capítulo 5, do 16 ao 17, o rei oferece ainda uma recompensa, depois que ele interpretou aquele escrito, e o famoso, né, Mene, Mene, Tekel, né, Parsim, onde o rei oferece uma recompensa a Daniel. E aqui nós vemos mais uma condição de Daniel. Ele não estava atrás do que poderia receber, ou as recompensas que ele teria no mundo material. Porque no verso 26 ali, ele ainda determina a ruína do rei. O rei ainda queria presenteá-lo, né? E ele ainda tem que interpretar a frase da parede, mas era no sentido de término para o rei, né? Eu até queria ler ali junto com vocês o capítulo 6, capítulo 5, o 26, é bem rapidinho ali. Então, no verso 26, ali, se você quiser anotar e pesquisar depois, né? O verso 26 do capítulo 5. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe puseram uma corrente de ouro no pescoço, o que proclamaram que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Então, mesmo que Daniel ainda interpretou algo que não fosse bom aos ouvidos do rei, o rei ainda quis recompensá-lo, né? E no verso 30, né, drasticamente, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, veja que a profecia...
para que a pessoa está ouvindo, né, nos assistindo também, para cronologicamente eles terem um entendimento, porque é aquilo que o Jean falou na lição passada, que o livro não é cronologicamente capítulo por capítulo. Belsazar, ele foi, ele findou, né? Ele findou o reino babilônio, e os medos, eles conquistaram, né? Eles tiveram supremacia militar sobre a questão. E quando Dário ele conquista o Império Babilônio, na realidade, as palavras se confirmam, mas principalmente para você ter um entendimento, levando para o foco de Deus, Jean. Sim. Daniel, estando ali e servindo a vários reis, né, e vários reinados, em todo o tempo Daniel viu que Deus jamais deixaria de cumprir aquilo que ele entendia que ia acontecer. Tanto é que lá na frente, o Jean também vai comentar, que quando ele orava, isso aí não foi uma prática só na época da Cova dos Leões, mas a vida de Daniel naquele lugar, ele orava em torno de 3 vezes ao dia, por isso que na campanha de Daniel nós pedimos, nem que seja 5 minutos, 7 minutos, mas faça 3 turnos de oração com seus pedidos, mas olhando também com uma visão de igreja, para que você entenda que Deus se agrada quando você coloca isso no seu coração. Você é a igreja e você intercede pelo projeto da igreja. E nesse turno de 3 vezes ao dia, depois lá na frente nós vamos voltar a falar nisso, mas sempre Daniel orava com os seus olhos para o lado de Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa do quê? Da volta desse povo, o cumprimento da supremacia do povo de Israel mediante as outras nações. E eu quero que você tenha esse mesmo entendimento. Deus te prometeu algo, independente do momento que você esteja vivendo, na figura, não tire os olhos de Jerusalém, que é a igreja. Não tire os olhos do Criador, que é o Deus da igreja. Então, isso faz com que você encurte o caminho e a resposta do milagre aconteça mais rápido na sua vida. É isso aí. Agradeço a Anice, a presença aqui. O Wagner também, nosso grande amigo aí, também está junto com a gente. O Luiz Gonzaga, lá de Eldorado. Deus te abençoe, Opa. Luiz. Um beijo no seu coração. O Ari, não tinha cumprimentado ainda. A Bia, a Vívia, Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado pela presença aí. Então, nós vemos aqui, né, que, e é bem nessa parte ainda que, pegando o gancho do bispo, já é essa sequência aqui mesmo. É onde o novo rei, né, que ele toma lugar a partir do capítulo 6, Dário, né, quando ele conquista, então ele coloca Daniel, na Bíblia fala entre os sátrapas, né, sátrapas traduzindo são os governantes, e Daniel, ele começa a se destacar entre os demais. Aí você começa a imaginar, por que se destacar, né? Ele é um servo de Deus. E você, como servo de Deus, você tem algo que também te traz a presença do Senhor, né? E que faz você brilhar mais do que algumas pessoas, né? Mas isso sempre exemplificando com a humildade que nós temos em Deus, né? E Daniel não deixou de ser humilde, ele continuava. Daniel, ele era fiel a Deus, né? Então, como aconteceu aqui, né, no capítulo 6, né, digamos que é uma nova batalha para Daniel. Quando os demais governantes queriam a ruína de Daniel, eles o acusaram de estar orando a Deus, enquanto havia um decreto dos medos e persas que de 30 dias valia esse decreto, né, que não se fizesse oração a nenhum Deus, né,
Eles buscaram isso porque não encontravam o que acusar Daniel. Eles chegaram a conciliar entre eles, né, os demais governantes, a achar Daniel estava sendo superior a eles no governo dele, e eles queriam derrubar a Daniel. E eles não achavam nada, então fizeram o rei fazer o decreto. Este rei colocou esse decreto de 30 dias para não orar, para quê? Porque eles iriam ver a Daniel orando, porque ele era de costume. Então, o capítulo 6, do 10 ao 13, ele vai nos dizer isso. Capítulo 6. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E na mesma hora, em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Por que eu frisei isso? Porque era normal para Daniel estar orando, não era nenhum fato extraordinário, era corriqueiro para a vida dele, ele ter o período de oração a Deus. Então não foi nada convocado que ele precisaria estar orando ou estar de jejum, não, era normal para Daniel estar orando, né? E o coração dele para com Deus transbordava visivelmente, porque não era uma doutrina, não era uma teologia, não era uma filosofia que Daniel carregava como em vida para ele. Deus era alguém que ele amava e adorava. O verso 5 nos diz isso, um pouquinho antes, o verso 5, ele vai nos dizer lá, deixa eu só achar aqui. Aqui, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Enquanto esses homens disseram, não achamos pretexto para acusar a Daniel. Aqui nós procuramos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, como Daniel era conhecido, né, adorador de Deus, né, o capítulo 6, o 10, né, que nos fala que ele, o verso 10 nos fala que ele se colocava de joelhos e orava, era uma expressa atitude de dependência. Então, é de estar na presença de alguém infinitamente superior, e orar como de costume se torna uma disciplina espiritual que nos alimenta e nos dá intimidade com Deus. Então, essa disciplina que nós devemos ter, né? Como diz no próprio livro de Daniel, né? Que ele orava como era costume para ele. Quando eles tentaram derrubar a Daniel, né, o rei teve que cumprir o decreto. Então, eles foram lá, eles encontraram Daniel orando, né? E para isso ele foi condenado. Desculpa aí. Ele foi condenado injustamente e foi levado à cova dos leões. Esse é um fato que, uma história, né, que nós conhecemos, né, desde criança, Daniel na cova dos leões. Então, porém, veja a diferença como Daniel era conhecido do rei. O próprio rei, ele teve que cumprir o decreto porque era uma lei. Mas o próprio rei, ele orou, ele jejuou por Daniel. Lá no verso 18 acontece isso. E o rei, ele se absteve, né, naquela noite. Aqui ele diz, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Então, logo pela manhã, ele foi ver a Daniel, e que nada tinha acontecido com Daniel. O rei se alegrou, porque até o rei já sabia que o Daniel confiava no seu Deus, e nada iria acontecer a ele, né? Então, nenhum ferimento ele teve, e
Ao contrário disso, aqueles que o acusaram naquele tempo foram jogados junto às suas famílias e consumidos pelos leões no mesmo momento. Então, quer dizer, dizer que os leões estavam alimentados e que Daniel escapou, não, porque logo em seguida os leões já tomaram aquelas pessoas, né, que estavam acusando. Naquele momento os inimigos de Daniel foram executados ali pelo rei por eles terem até entrado contra o rei e contra o Deus de Daniel, né? E o decreto, veja como que as coisas se invertem já em seguida, né? No verso 26 e 27, porque o decreto ele é convertido para que todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, para ver a importância disso tudo, como Daniel é conhecido, como ele foi provado e como voltou aquela questão de que, então, que o decreto que antes não era nem para orar, para nenhum Deus, inclusive, naquela época eram politeístas, né, as pessoas, e Daniel reverteu toda a situação que houve um novo decreto do rei, aí sim colocando Deus um ponto central, né, naquele governo. Só voltando um pouquinho, Jean, às vezes as pessoas, quando elas leem ou ouvem a ministração sobre a questão de leão, de Daniel ali na cova dos leões, eles exaltam muito, por exemplo, assim, o livramento que aconteceu naquele episódio em relação a ele não morrer ali naquela cova dos leões famintos, né? Sim. Mas olha a visão espiritual. Daniel, ele tinha uma oposição e uma resistência dentro do governo que ele trabalhava. Quantas vezes também nós vivemos debaixo de uma oposição dentro de um projeto que Deus nos colocou? E se Deus nos colocou em um projeto, como ele colocou Daniel, a gente tem que entender que esse Deus está conosco em todo o tempo e ele está nos direcionando, dirigindo as nossas palavras, dirigindo os nossos passos. Concorda? Concorda, Jean? Seguindo, então, né? Ele não só foi livrado em relação à cova, mas o Senhor, ele também fez perecer os seus inimigos, que se não houvesse aquele episódio da armadilha contra ele, ia continuar existindo nos dias de Daniel em relação àquelas pessoas. Por isso que nós, muitas vezes falamos, quando Deus ele tem para fazer uma obra na nossa vida, ele não vai fazer uma obra segundo a minha expectativa, ele vai fazer uma obra segundo a expectativa de Deus. Isso. Lembra daquela situação do paralítico que os amigos passaram por cima do eirado, desceu diante de Jesus, e Jesus chegou para aquele paralítico e falou assim, os seus pecados estão perdoados. Mas qual que era a expectativa daqueles amigos? É que aquele paralítico fosse curado. Então, mas Jesus queria mais, queria que ele fosse curado e fosse salvo. Queria que ele fosse curado e que ele fosse vaso nas mãos de Deus. Deus ele não se contenta somente em responder algo que é importante para você. Deus ele quer fazer a obra completa na sua vida. Você que está me ouvindo o estudo sobre Daniel, a gente está trazendo esse paralelo. O Jean traz muita questão do conteúdo teológico, a gente traz essa questão da revelação junto com ele. Nós estamos aqui para viver nesses dias algo que o Espírito Santo quer nos levar a um crescimento espiritual. Nós temos que parar de confiar no nosso braço. Deus, ele resolveu o problema definitivamente daquela oposição contra Daniel. Aquelas pessoas que opunham ele já não iam mais existir, porque iam perecer. Além disso, Deus transforma uma adoração, uma idolatria, a uma adoração ao Deus vivo.
Deus pode transformar tudo na sua vida. Deus pode transformar. Você precisa abrir o seu coração. E bem, como o bispo falou mesmo, assim, né, muitos, né, às vezes, nós mesmos, erroneamente, queremos só ver a condição final, mas Deus quer algo por completo, né, e tanto Deus tem o plano, não é periférico, Deus tem o plano plenamente a respeito das nossas vidas, e as nossas vidas sendo inserida na implantação do reino de Deus. Nós somos importantes. Você é importante para a sua casa, você é importante para as pessoas que trabalham com você, você é importante para a sua vizinhança, você é importante para a sua congregação. Às vezes você não entende isso, mas você é boca de Deus, Deus te separou para isso. Agora, se você não falar, eis-me aqui, Senhor, não vai haver frutos, não vai haver colheita. Mas por quê? Porque você está negligenciando o que estar ligado à videira verdadeira. Daniel estava no exílio, com os moradores exilados, em mais de um reinado e debaixo do domínio de mais de um rei, mas ele sempre glorificou o nome do seu Deus, e Deus sempre livrou ele e fez com que os problemas fossem resolvidos. Deus não ama mais Daniel do que a mim e que você. Ele foi um herói da fé, mas como igreja, você também pode ser um herói da fé, se você se sentir igreja e trabalhar como igreja. E o Daniel, né, nós podemos ter como um exemplo, né, numa pessoa íntegra, justa, ele temente a Deus, e acima de qualquer coisa, né, que ele tinha em Deus o seu propósito, né, ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro, como nós vimos, né, ele deixou os manjares do rei, depois deixou as ofertas do rei Belsazar, porque ele interpretou a escrita, né, então, por mais que fosse que oferecesse, ele não se corrompeu. Daniel era fiel a Deus, mesmo que pudesse custar a própria vida dele, e ele também nos mostrou que é possível buscar a Deus, mesmo numa terra estranha, mergulhada pelo paganismo, né, onde as pessoas também cultuavam outros deuses, né, não é diferente dos dias de hoje, mas nós vemos que lá naquele tempo eles eram até executados, né, como tinham os decretos, ordenanças, né, do próprio rei. Deus não quer que a gente seja fiel somente na hora dos cultos dentro da igreja, né? Deus quer que a gente seja fiel dentro da nossa casa, no local do lazer, no local do nosso trabalho. Deus bem isso. Ter essa vida de adoração, né? Uma vida santa, digna, levada a Deus, para que nós sejamos conhecidos, né? Que a face de Deus possa ser vista em nós, né? Como diz na palavra do Senhor. Eu tirei o óculos, Jean, porque estava dando um brilho no óculos aí, as pessoas não conseguiam ver meu olho. Estava brilhando, bispo. Tá. O brilho do mover do Espírito nessa live. Isso aí. Então, assim, nós vemos que Daniel, ele teve muitas visões apocalípticas, né, dos tempos, dos fins dos tempos, né, onde Deus vai dando detalhes para ele, até se consumir, né. Então, um deles, né, que surge no capítulo 8, é o surgimento de novos impérios. Esses impérios iriam afetar diretamente a nação de Israel. Né, o capítulo 8, o verso 4, ele nos diz assim, eu até que separei aqui para ler, porque ele é muito importante. Enquanto você não lê, eu só quero dar um abraço aqui no Cleiton. Saudade de você, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Um abraço na Zilda, um abraço em todos aí da sua casa. Um beijo para dona Lucinha, o seu Toninho, que está nos assistindo lá de Florianópolis. Deus abençoe. Essa cidade está no nosso coração, no coração da fonte da vida. E a sua casa e a sua família, seu Toninho e dona Lucinha, nós amamos demais, viu? Amém.
Um beijo no Pedro, na Sandra, Deus te abençoe. Um abraço para a pastora Cleide, para o Ari. Bom demais ter você estudando com a gente. A Dani e o Andrezão também, que já estavam ali no começo. Isso. Um abraço, André. Um abraço, Dani. Deus te abençoe. Miguel, Matheus. Então, ali no capítulo 8, verso 4, né, que eu separei, que é uma condição bem importante, né? Onde nos diz ali: vi que o carneiro dava chifrados para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal poderia resistir a ele, e nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Nesse contexto aqui, é uma das visões de Daniel, né, que depois, interpretando, seriam os governantes, né, esses chifres seriam os governantes de reinados que iriam atacar, no caso, a Babilônia ali, reis da Grécia, e reis que iriam passar por ali e com grande poder iriam dissipar, né. Nessa visão aqui, a parte importante que eu queria frisar e trazer para vocês, assim, é quando diz ali que cada um fazia o que bem queria. Então, enganosamente, parece positivo, né? Fazer o que bem quer. Eu tenho liberdade, tenho um livre-arbítrio dado por Deus, né? Mas observe que o individualismo, ele é muito forte nas igrejas hoje em dia, né? Nós vamos trazer para os dias de hoje esse individualismo. O livre-arbítrio, ele pode abrir a chave ele é a chave que pode abrir a porta da bênção, como ele pode ser o botão que detona a bomba. Sim, por isso que enganosamente, né, parece positivo, né? E quando Deus, ele é bem característico, né? Jesus fala, né, no Novo Testamento, como é bom que os irmãos vivam em união, estejam... É mais ou menos como a questão do tempo da graça e do tempo da lei, né? Trazendo para isso, né? O pessoal acha que o tempo da graça é o tempo do tudo pode, e Deus entende tudo. Na realidade, o tempo da graça é um tempo que nos exige mais, porque nos exige entendimento, conhecimento e intimidade com o Senhor. Porque se eu decidir errado, eu estou usando o livre-arbítrio de uma forma errada. Então, às vezes as pessoas, no tempo da graça tudo pode, Jesus perdoa tudo. Não, a palavra diz que nós vamos apresentar as nossas mãos no dia do julgamento final. E veja que o quanto é necessário a gente ter um entendimento, né? Nas pesquisas de hoje, desses últimos tempos, né, 70% das igrejas evangélicas são independentes. Uhum. E este número continua crescendo, não é que assim parou e tá um movimento, não, ele continua crescendo. Mas né, nesse crescimento, né, uma crescente independência, e existe uma falta enorme de entender a interdependência, que é estar subordinado, estar submisso, ter uma hierarquia, autoridades. Na verdade, ser submisso, estar debaixo da proteção de uma igreja que já foi provada e aprovada na região espiritual, nas regiões celestiais, significa proteção para a membresia. Você está debaixo de uma estrutura independente, você está ajudando a aventura do aventureiro. Quase que andar num caminho solo, né? Sem precisar dizer assim, não dependo de alguém. Eu dependo só de Deus. Porque, porque quem está nesse caminho da independência e dessas situações de igrejas independentes, quando vir a luta para essa igreja, porque toda igreja ela vai ser provada, e ele sendo igreja vai ser provado junto com a igreja. Será que ele está preparado para ser provado como igreja? E o quanto, né, nós dependemos, né, de estar submissos à palavra, submissos à hierarquia e à autoridade de Deus, né? Quando a gente vai ver aqui
quando Daniel recebe uma revelação do anjo Gabriel, né? Então, ele vem do capítulo 8, verso 16, porque Daniel não estava sozinho, ele tinha Deus para o ajudar. E o anjo, ele vem lá, e ouvi uma voz de um homem que vinha às margens do rio Ulai e gritou assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Então, quando nós dizemos, né, lá, nós lemos em Salmo, né, que Deus dá ordem aos seus anjos, Salmos 91, 11, né, Davi escreve lá, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Nós vemos um exemplo típico de Daniel, né, o verso 18 nos diz algo mais. Ele ainda falava comigo, o anjo, quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. O sentir o toque de Deus, através do anjo, né, ele nos dá força, ele nos coloca em pé. Quando nós vemos isso? Quando nós temos uma unidade dentro da igreja, né, os nossos irmãos, uns orando pelos outros, e vendo que a mão de Deus está nos tocando. Nós vemos que pela vida de Daniel, Daniel foi uma pessoa, né, um jovem de muita oração, ele foi conquistando o espaço dele em Deus pela intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, no capítulo 9, nós vemos ainda que no reinado de Dario, né, da linhagem dos Medos, já estava chegando perto de 70 anos do exílio, quando eles iriam ser libertos, né? Aos 66 anos de exílio, em 539 a.C., Daniel estudava os livros sagrados para discernir os tempos e entender os propósitos de Deus, sabendo que as profecias que o cativeiro duraria 70 anos. Então, como já estava profetizado, Daniel estava estudando a palavra de Deus e esperando o momento. Ele ainda busca ao Senhor, quando vemos a expressão, voltei o rosto ao Senhor, Deus. E que quando diz assim, voltei o meu rosto ao Senhor, Deus, é uma expressão grandiosa de busca, de oração, de jejum com Deus, né? Quando tem a outra expressão, vestidos de pano de saco e sentado em cinza, quer dizer um arrependimento em favor de alguma coisa. Naquele tempo, Daniel estava em favor do povo de Deus, que estava assolado, e aquele povo precisava aprender e a mudar os seus preceitos para que Deus os libertasse ao final do tempo determinado de 70 anos. Vê como estava próximo, né? Uma outra expressão que Daniel fala, ele diz assim, fiz a seguinte confissão, é uma outra expressão de oração, né? Nos diz que o nosso primeiro passo é o arrependimento, é confessar as nossas faltas para voltar a ter a relação da graça. Então, o que eu quero mostrar com vocês, assim, nesses tópicos de oração que Daniel tinha, era quase que uma sequência, né? Então, nós temos algumas lições, que iniciamos com humildade e louvor a Deus, para chegar a uma confissão, e, enfim, né, somente depois disso, a uma petição. Pois a confissão, ela se torna uma base para nós podermos ter liberdade de pedir algo a Deus, e sem isso, né, nós não teríamos essa liberdade, não teríamos condições de pedir a Deus, né? São as maneiras em que nós observamos como Daniel orava e nos traz essa lição de como que nós devemos orar nos dias de hoje. Um pouco mais a seguir, né, no capítulo 10, nós vemos os 21 dias de oração. Eu só queria perguntar para o bispo se a gente... Eu acho que a gente podia, eu acho que nós podíamos deixar essa questão dos 21 dias em relação
a Daniel, porque a gente podia explorar bem em relação a isso na próxima lição, porque nós vamos viver isso na prática, né, Jean? Nós vamos isso mesmo. Nós vamos ter os 21 dias de jejum, nós vamos ter 12 dias de culto, mas vamos ter 21 dias de jejum. E eu quero, assim, a minha oração, eu compartilhei isso com o Jean, que eu falei, Jean, eu quero que as pessoas entrem na campanha de Daniel deste ano, tendo um pouquinho mais de conhecimento bíblico, teológico, a respeito de quem foi Daniel, e o que nós podemos trazer de exemplo para nós, sendo também um instrumento de Deus nesses 21 dias de jejum e nesses 12 dias de culto consecutivo. E uma coisa que eu vejo, assim, que a gente nunca fez isso. Às vezes as pessoas são tão abençoadas na campanha de Daniel, muito pela misericórdia de Deus. Por que eu falo muito pela misericórdia? Porque Deus age, já, dentro de... Lembra daqueles 10 leprosos? 10 leprosos foram curados, mas quanto que retornou e foi para Jesus? Somente um estrangeiro. Apenas um. E às vezes as pessoas elas são abençoadas numa campanha de Daniel por causa do própria autoridade, poder de algo que Deus prometeu para a igreja. Então eu vejo que esse ano Deus está chamando as pessoas para fazer essa campanha de uma forma diferente, ser reverente, escolher nesse período assim como que você vai usar a sua boca, jejuar mesmo, se consagrar mesmo, se purificar mesmo, levar o evangelho, exaltar o nome de Deus. Então, assim, não, eu quero fazer todos os dias, eu quero jejuar todos os dias, eu quero fazer a consagração dos alimentos. Eu creio que Deus ele vai fazer a multiplicação da gasolina no tanque para mim estar no templo. Deus, ele, assim, porque o reino, ele é tomado por esforço, gente. Entendeu? As pessoas precisam entender que Deus não quer membros mirrados, membros que não se dedicam à orientação do cabeça para Jesus. Então, nós queremos que você, assim, entenda, Deus quer te dar vestes novas, Deus quer te lavar com águas purificadoras. Deus ele já selou o sangue nos umbrais da sua casa. A trombeta está tocando para um período de batalha. Campanha quer dizer peleja. Deus está nos chamando para peleja nesses 21 dias. Eu quero que grandes coisas aconteçam na sua vida. Mas eu quero também que grandes coisas aconteçam na igreja através da sua vida. São duas coisas diferentes, né, Jean? Sim. E é nesse sentido mesmo de aprendizado que nós temos em Deus, de buscar mesmo saber o que nós estamos fazendo, né? Trazendo isso, né, como uma oferta para Deus, né? O nosso tempo de estudo, esse tempo que você também está dedicando para Deus, de estar aprendendo, né? Nós acreditamos que está sendo muito valioso, né, para Deus, e Deus está olhando, né, para cada um de nós aí, colocando esse tempo à disposição do Senhor. Segunda-feira, da 19h07, 26, né, Jean? Isso. Dia 26. E a campanha de Daniel começa no outro dia, no dia 2. A campanha de Daniel começa no dia 2, presencial e online. Isso. Mas a gente, assim, provavelmente nós vamos subir a limitação dos cultos, porque foram liberados, Jean, as famílias sentarem juntos. Com isso, certo. Vamos conseguir aí mais 12 lugares no salão. Então, o limite que era de 40 vai para 50. Entendeu? Então, as pessoas que
né, são melhor idade, que está passando alguma situação de resfriado, ou pessoas que ainda não têm essa fé consistente para estar lá. A gente vai fazer um online, mas se você puder estar presencial, igual o Jean, que mora a 30 quilômetros da igreja, a Ana mora em Quitandinha, pessoas que moram em Maringá, então online. Mas se você pode estar no salão, vamos estar conosco, nós vamos estar ajoelhando todos os dias, nós vamos estar trazendo um óleo sobre a sua cartela, nós vamos determinar assim uma corrente de fé, uma unidade de fé para que realmente a expectativa do nosso coração se concretize em nome de Jesus. Jean, mas eu vou deixar você ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a generosidade da semeadura, que é a parte das ofertas, dos dízimos, e depois deixa a hora encerrando, e eu vou ficar aqui por exceção. Isso aí, né, que você que tem sentido no coração, né, e puder estar ofertando para a obra de Deus, trazendo seu dízimo, sua oferta, assim como o tempo que você já tem dedicado para Deus, né, o sustento da casa do Senhor, ela é a provisão de Deus também para a igreja, né, assim como nós já estudamos, né, que o povo de Deus ofertava com alegria, trazia, né, ouro, prata, né, e o que de melhor tinha, trazia para o povo de Deus, né? Que você possa ter esse coração de adorador, né? Se alguém tiver as contas da igreja que puder colocar ali, ou mesmo se você já ofertou e tem já gravado, né, os números das contas, o banco, né? Você pode estar fazendo isso, mandando pelo contato do WhatsApp indicado também para identificar que é de Curitiba, né? E sabemos que Deus tem abençoado a cada um de nós e nós temos o coração grato a Deus, né? Então tá aí as contas da igreja, né? Nós temos um coração grato a Deus e poder dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado, mesmo em meio às dificuldades, mas a igreja de Deus não para, né? A igreja Fonte da Vida está em crescente, temos notícias de inauguração de igrejas abrindo, mesmo nesse tempo, né? Bênção de Deus isso, e tudo isso leva recursos, né? E nós, com o nosso coração aberto a Deus, nós podemos estar declarando isso que pertence ao reino do Senhor, né? E Deus possa abençoar a tua vida, né? Nessa área financeira também. Então, nós vamos falar muito no próximo estudo sobre esses 21 dias de Daniel, os 21 dias que é convergido para a igreja nos dias de hoje, as mesmas conquistas que foram derivadas desta fé e a intervenção de Deus para que as portas se abrissem naquele período e anunciando a questão que viria, nós entendemos que Deus vai fazer da mesma forma conosco, os céus vão se abrir, a palavra de Deus que sai a palavra que sai da boca de Deus é a última e definitiva palavra, e muitos milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. E só para reforçar um resuminho bem rápido do que a gente aprendeu hoje. Primeiro, ou saber entender o sim e o não de Deus. Segundo, né, orar como de costume, né, e ter isso como uma disciplina espiritual para a nossa vida. E o terceiro é a oração de Daniel, né, que nos mostra que nós devemos estar entrando com ele em oração, primeiro discernindo entre humildade e louvor as nossas confissões, e depois nós sabemos pedir com sabedoria para Deus, né? Então, a próxima parte nós estaremos entrando diretamente nos 21 dias, se está explicando como aconteceu com Daniel, e nós trazemos isso para as nossas vidas nos dias de hoje. Aproveitando, e as pessoas já podem colocar na agenda, né? Segunda-feira, 7 horas, a gente vai estar junto. Isso. E ela possa convidar aí 2, 3, 4 pessoas do convívio dela para estar conosco nesse estudo, né, gente?
Isso mesmo, que é importante para cada um de nós estarmos colocando e determinando por Deus, né? Porque pela nossa própria, né, força nós sabemos que não conseguimos nada, mas sabemos que Deus nos sustenta e nos traz essa alegria de poder compartilhar a palavra de Deus e aprender juntos, né? Cada um de nós. Amém. O Jean vai estar orando, nós vamos encerrando e que você fique no conforto e no poder do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Senhor, cada um de nós. Agradecemos por esse momento de estarmos partilhando da tua palavra juntos. Agradeço, Senhor, pela presença de cada um que esteve aqui conosco, presente. Que nós, ó Deus, pedimos que a tua palavra ainda esteja nos nossos corações, que o teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento dessa palavra, para que nós possamos acrescentar na nossa vida e guardar a tua palavra no nosso coração como um tesouro. Obrigado, Senhor, e peço a tua bênção, Senhor, e as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, um abraço no seu coração, que você tenha um restante de semana maravilhoso. Lembrando, amanhã tem Intercedendo com a Bispa Mariene, Mulheres na Fonte, às 18h30, e quarta-feira, Quarta da Plenitude, com o tema Recomeço. Recomeçar no Senhor, recomeçar na palavra é garantia de vitória. Deus te abençoe, um abraço, Jean, obrigado por estarmos juntos. Um beijo aí na família, na Fabiana, um beijo aí na Vavá. Eu vi a Vavá tocando violão e eu falei, adoradora do Cordeiro. A gente vai vendo, vai dispondo, né, e dando a chance de poder dizer que todos nós, né, temos uma família grata em Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe aí. Sim,